Eu me converti, na verdade, eu tinha 13 anos de idade e a minha primeira igreja foi a Comunidade Batista Shalom Internacional, que foi uma igreja que a gente congregou. Foi lá que eu me casei e que eu tive as minhas 2 primeiras filhas. E lá também eu iniciei meu ministério de louvor. Eu comecei a ministrar louvor, eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos. E foi esse, assim, o meu ministério do coração, né? Se é que a gente pode dizer assim. Congreguei lá por bastante tempo. Saí de lá em 2009 e fui para um outro ministério. Mas lá na Shalom foi onde eu aprendi mesmo acerca do ministério de louvor. A princípio eu comecei a ministrar a palavra lá, mas foi algo assim que eu não sentia no meu coração. Era um chamado que eu não achava que eu tinha, né? Que era um ministério pastoral. Então, eu encerrei por um tempo esse ministério, não quis trabalhar, né, como pastora, não quis exercer o ministério pastoral. E para outra igreja que eu fui também, eu não tinha essa oportunidade, né? Eu não tinha esse espaço para que eu pudesse ministrar a palavra. Então, foi algo que se apagou no meu coração. Mas a minha vida ministerial basicamente se deu início lá. E foi onde eu cresci e eu aprendi muito, né, estando lá, porque foi a fase do início, né, do primeiro amor, a fase da juventude, da adolescência, e aonde a gente vive, né, todo o primeiro amor. Foi onde eu tive assim uma base muito, muito tranquila, muito boa, né, para mim poder começar o meu ministério, começar a minha vida ministerial. Eu fiquei um tempo afastada, né, do evangelho, fiquei por alguns anos afastada do evangelho. E foi um tempo, assim, de reclusão mesmo, que eu não quis viver, né, Deus. Eu não queria Deus na minha vida, eu não queria o evangelho na minha vida. E eu fiquei por um tempo afastada. E foi um tempo difícil. É um tempo que eu não queria mesmo voltar para a igreja. Mas então, quando eu voltei, que eu senti no meu coração que eu estava pronta para retornar, para voltar para o ministério, para voltar a congregar, né, para voltar a ser ovelha. A igreja para onde a gente foi o Ministério Ágape, que também estava começando a se formar. Era o início do Ministério Ágape, eu cheguei logo bem assim, nos primeiros 2 meses talvez, bem no iniciozinho assim, que foi para a VL6. Eu comecei a frequentar os cultos novamente, e aí eu voltei a ministrar louvor, que também era algo que já não ardia no meu coração mais naquela época, né? Talvez por causa do tempo que eu fiquei afastada. Mas eu voltei a ministrar louvor, voltei como back, e por fim, quando eu vi, eu já estava novamente ali ministrando louvor. É claro que não é assim com a mesma força de quando eu comecei, porque eu sempre fui uma pessoa muito em mim sempre eu tive muitas dúvidas, né, acerca do que eu podia fazer. E eu sempre tive muita dúvida se eu era capaz ou não. Mas, enfim, voltei para o Ministério de Louvor e continuei ali por um tempo. Teve um período que eu precisei sair, me afastar, mas nunca me afastei totalmente do Ministério de Louvor. Logo após o pastor Daniel ser consagrado, né, ser consagrado pastor, a pastora na época, a pastora Janaína, me convidou para estar ministrando a palavra. E esse era o meu maior desafio, porque é desafiador você ministrar a palavra do Senhor, né? E eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Eu achava que louvor me dava uma segurança por eu ter uma equipe comigo. E a palavra é algo muito solitário, é você e Deus, você precisa se preparar sozinho, você está à frente da igreja sozinho ali, só você e o Espírito Santo. Então eu tenho ainda muita timidez em mim para falar em público. Foi algo assim que eu aceitei o desafio a princípio e preguei e comecei a ministrar a palavra. E logo após isso, ela me convidou, junto com outras pessoas que estavam ali se formando na mesma época que eu, né, sendo descobertos, ela me convidou a estar participando do Ministério Pastoral, não como pastora, mas como uma pessoa que estava sendo preparada para isso. Eu entendi que talvez eu nunca chegaria ao ministério pastoral, eu ficaria ali só pregando, né, junto com os pastores. E eu fui levando isso numa boa, assim. Quando eu era escalada, eu pregava, e com muita dificuldade eu fui ali tentando participar e ajudar o ministério pastoral. Eu era auxiliar dos auxiliares.
foi como eu comecei ali a exercer o ministério pastoral mesmo sem saber que era isso que estava acontecendo em minha vida. Nossa, o início do Ministério Ágape foi algo assim revolucionário na vida das pessoas que estavam ali, né? Eram pessoas que tinham vindo de uma outra igreja muito feridas, muito machucadas, e eu estava vindo de um tempo afastado da presença do Senhor. Então, o início do Ministério Ágape foi algo muito marcante. Nós vivemos coisas maravilhosas, vivemos muitos milagres dentro do Ministério Ágape. Vivemos curas, né? Eu posso falar por mim que eu vivi a cura, né, da Helena, quando a Helena nasceu, que foi algo assim que nos marcou muito, porque foi uma gestação muito tranquila, mas um parto muito complicado. E eu sei que naquela época a igreja esteve em peso orando pela Helena, e a notícia de que a Helena veio, né, com um problema de saúde, veio com uma deficiência. E a gente precisou então ter fé que o Senhor podia curar ela, e a gente viu assim muito apoio da igreja com relação à vinda da Helena, né, na minha vida, na vida do pastor, da nossa família. E foi algo muito impactante. Mas a gente viveu muitos milagres nesse Ministério Ágape. Muitas pessoas que hoje não estão com a gente, né? E que fizeram parte da história do Ministério Ágape, marcaram, né, a construção do Ministério Ágape. E faz falta pra gente, sim. A gente sente falta de muitos irmãos que se foram, que hoje congregam em outro ministério, ou que estão afastados aí, né? Esperando o momento de quem sabe, né, Deus trazer de volta, mas pessoas que marcaram muito a nossa vida, porque foram pessoas que estiveram muito próximas de nós. A própria pastora Janaína, que foi uma pessoa que esteve muito próxima de nós, num determinado tempo da nossa vida. A Vanusa, né, e a família da Vanusa são pessoas incríveis. E muitas outras pessoas que foram, né? Mas também a gente não pode deixar de dizer que, do mesmo jeito que algumas pessoas foram, Deus trouxe pessoas novas para a nossa vida. E isso também foi algo que nos marcou muito, porque no momento em que a gente perdeu muitas pessoas importantes no ministério, a gente teve uma sensação de fim, né, com o ministério. O Senhor, Ele trouxe pessoas para perto de nós, né, para dentro da liderança da igreja, para dentro do Ministério Ágape. Pessoas que vieram assim impulsionadas pelo primeiro amor, pessoas que vieram disponíveis, né, para estar trabalhando e trazendo a presença do Senhor, né, fazendo com que sejam cultos diferentes, e são coisas assim que nos marcam muito, tanto a ida de alguns quanto a chegada dos nossos, que enche o nosso coração de alegria. A gente tem muitos sonhos pessoais com relação à igreja, porque, na verdade, assumir o Ministério Ágape foi um desafio muito grande na nossa vida. Se você olhar assim, a nossa vontade, né, o que eu desejaria para a minha vida, nunca seria estar na liderança de uma igreja, pastoreando uma igreja, até mesmo porque eu sempre não acreditei que eu chegaria nessa posição. Mas, enfim, o Senhor, Ele me colocou como pastora. E quando veio a decisão de assumirmos a igreja, isso veio no nosso coração, assim, com um certo temor, né, de tudo, mas com muito anseio de poder contribuir para que o reino do Senhor ele possa ser estabelecido. Então a gente sabe que essa é uma igreja que eu costumo dizer assim, que aqui é 8 ou 80. Ou a pessoa ama muito o Ministério Ágape, ou a pessoa simplesmente não suporta e não gosta, como a gente já cansou de ouvir, né? Então, o nosso sonho, a nossa vontade é que esse lugar ele tenha pessoas realmente apaixonadas, não pela placa Ágape, não pelo ministério em si, mas apaixonados por Jesus, porque o Ministério Ágape ela é uma igreja onde a gente consegue realmente viver a presença do Senhor, o amor do Senhor em nossas vidas. Aqui nós não somos uma placa, nós somos uma família, né? Nós podemos dizer que aqui é a família Ágape. Então, o que eu desejo mesmo para essa igreja é que ela seja uma flecha na mão do Senhor, que ela possa ser lançada, que ela possa ser um lugar onde as pessoas possam encontrar refúgio, encontrar o carinho, né, das pessoas, e que possam sentir a presença do Senhor neste lugar. O que eu desejo para essa igreja é que ela cresça, que ela se estabeleça,
que ela frutifique. O que eu desejo é que os irmãos dessa igreja eles sejam reconhecidos não pelo seu nome, mas pela glória do Senhor, que pode ser vista através da vida de cada um deles. Então, eu queria dizer para a minha igreja que eu sou apaixonada por este lugar, eu sou apaixonada por essa igreja, eu sou apaixonada por esse ministério e eu desejo muito viver aqui coisas grandiosas, né? A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E é isso que eu quero viver com vocês. Eu quero ver a glória do Senhor neste lugar, eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver essa igreja se estabelecendo como uma referência de ministério dentro deste lugar, dentro de Nova Contagem. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor ele tem grandes coisas para nós. Ele tem grandes coisas para esse lugar, ele tem grandes coisas para as pessoas que já fazem parte desse ministério. Que nós sejamos fortes para estarmos recebendo pessoas que ainda chegaram aqui e farão parte desse ministério conosco. Gente, é um prazer enorme. Vocês não têm noção do quanto é gratificante para mim estar comemorando 9 anos desta igreja, 9 anos do nosso ministério. Porque, embora muitos possam ter dito isso, existia em nós uma dúvida muito grande de para onde nós iríamos. E a resposta veio do Senhor, né? Nós viemos para cá, nós estamos aqui e nós vamos aqui continuar, né? Que não seja só 9, mas que sejam muitos outros 9 na nossa vida. Nós possamos viver os milagres do Senhor dentro desta igreja. E eu queria dizer que a festa, ela não é para nós, ela é para o Senhor, né? Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Mas também nós podemos dizer que, graças a Deus, estamos vivendo 9 anos no Ministério Ágape. E eu estou, assim, imensamente feliz de estar comemorando com vocês, com a minha igreja, com os meus irmãos, com os meus amigos, com a minha família, 9 anos nessa igreja. Então, parabéns, Ministério Ágape, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua glória, em nome do Senhor Jesus.